Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, dedicou a vida a entender como a nossa personalidade se forma. Durante anos, ele estudou o desenvolvimento do si mesmo e identificou um período crucial, os 5 primeiros anos de vida. Mas o que mais o intrigou não foi o que acontece nessa fase, e sim o que deixa de acontecer. Uma ausência tão comum, tão banalizada, que a maioria das famílias nem sequer percebe. E é justamente essa falta, essa ausência invisível, que cria a base narcísica que vai definir uma vida inteira. Existe um processo psicológico específico, essencial, que precisa acontecer entre o nascimento e os 5 anos de idade. E quando esse processo falha, algo se quebra na formação do si mesmo. A criança não se torna narcisista porque foi mimada, nem por ter tido limites de mais ou de menos. O narcisismo nasce de algo muito mais sutil e devastador. A criança simplesmente não foi vista. E quando eu digo vista, não estou falando de um olhar físico. Falo do espelhamento emocional, da ressonância, que Jung considerava fundamental para o desenvolvimento de um si mesmo verdadeiro, genuíno. Nós vamos explorar o que acontece, ou melhor, o que deixa de acontecer antes dos 5 anos e que programa uma criança para se tornar narcisista. Você vai entender os mecanismos psicológicos profundos dessa formação. E talvez, ao final, você reconheça padrões que explicam muito sobre sua própria vida. Porque a verdade, ainda que incômoda, é que a maioria de nós carrega traços dessa ferida primária. A diferença está apenas no grau de intensidade. Vamos começar com o que Jung chamava de espelhamento emocional. Ou melhor, a ressonância emocional. Nos primeiros meses de vida, um bebê não tem noção de que é uma entidade separada. Ele existe em fusão psicológica com a mãe. É através do rosto da mãe, das suas reações, do seu tom de voz, que o bebê começa a descobrir quem ele é. A mãe funciona como um espelho psicológico. Quando o bebê sorri e a mãe sorri de volta com alegria genuína, algo acontece na psique infantil. A criança internaliza. A minha alegria é real. A minha alegria tem valor. Eu existo. Quando o bebê chora de desconforto e a mãe responde com sintonia, tentando entender e acolher, outro registro se forma. A minha dor importa. Os meus sentimentos são válidos. Eu sou digno de cuidado. É através de milhares desses micromomentos de ressonância, de espelhamento, que o si mesmo verdadeiro da criança começa a se estruturar. Jung enfatizava que esse processo não é opcional. É a base sobre a qual toda personalidade saudável se constrói. Agora, observe o que acontece quando esse espelhamento falha. E ele pode falhar de formas muito sutis, que uma família inteira pode considerar normais. Mariana tinha 8 meses quando sua mãe voltou ao trabalho. Não há nada de errado nisso, obviamente. O problema não era a ausência física, era o que acontecia quando a mãe estava presente. Mariana era uma bebê expressiva, reagia a tudo com intensidade emocional. Quando algo a assustava, ela chorava alto. Quando algo a encantava, ela gritava de alegria. Quando ficava frustrada, seu corpinho inteiro se contorcia de desconforto. A mãe de Mariana era uma mulher inteligente, bem-intencionada, que amava sua filha. Mas ela própria havia sido criada em uma família onde emoções intensas eram vistas como inconvenientes. Ela aprendeu desde cedo a ser contida, controlada, eficiente. E sem perceber, era exatamente isso que ela esperava de Mariana. Quando Mariana chorava, a mãe não espelhava a emoção da criança. Ela não refletia de volta, com seu rosto e sua voz, que entendia e acolhia aquele sentimento.
Em vez disso, ela imediatamente tentava fazer o choro parar. Parece um detalhe pequeno, mas na psicologia do desenvolvimento infantil, não existe detalhe pequeno. Cada interação é um tijolo na construção da identidade. Quando Mariana expressava alegria intensa, a mãe não se juntava àquela alegria. Ela sorria educadamente, mas seu rosto não acendia. Quando Mariana demonstrava raiva, a mãe ficava visivelmente desconfortável e rapidamente distraía a criança com outra coisa. A mensagem implícita que Mariana recebia, milhares de vezes, era clara. As suas emoções são demais. Os seus sentimentos são um problema a ser resolvido, não uma experiência a ser compartilhada. Aos 2 anos, algo já havia mudado em Mariana. Ela ainda era uma criança normal em aparência, mas um processo interno havia começado. Jung descreveria como o início da divisão do si mesmo. A Mariana verdadeira, com toda a sua intensidade emocional, começou a ser empurrada para a sombra, e no lugar dela, uma outra Mariana começou a emergir, uma Mariana mais calma, mais controlada, mais aceitável para sua mãe. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre esse processo. A criança não faz isso conscientemente. Ela não pensa, vou esconder os meus verdadeiros sentimentos. O que acontece é muito mais profundo e muito mais trágico. A criança simplesmente para de sentir as suas próprias emoções com clareza. Ela desenvolve o que Jung chamava de falso self, um si mesmo falso. Uma personalidade construída não a partir do que ela realmente é, mas do que ela percebe que precisa ser para receber amor e aprovação. Aos 3 anos, quando Mariana entrou na pré-escola, as professoras a descreviam como uma criança fácil. Ela não fazia birras, não exigia atenção. Era independente para a idade. Os pais ficaram orgulhosos. Parecia que haviam feito um bom trabalho, mas se você soubesse observar com os olhos de um terapeuta junguiano, veria os primeiros sinais de algo muito diferente. Mariana estava excepcionalmente sintonizada com as emoções dos adultos ao seu redor. Ela observava, com uma atenção quase perturbadora, o rosto da professora, o tom de voz de sua mãe, e constantemente ajustava seu comportamento de acordo. Isso não é inteligência emocional. É hipervigilância. É uma criança que aprendeu que sua sobrevivência emocional depende de ler corretamente as necessidades emocionais dos outros e se adaptar a elas. Enquanto isso, as suas próprias necessidades emocionais vão ficando cada vez mais enterradas, cada vez mais inacessíveis, até para ela mesma. Existe um momento específico que a mãe de Mariana se lembraria anos depois em terapia. Mariana tinha 4 anos. Ela havia caído no parquinho e ralado o joelho gravemente. Estava sangrando. Obviamente doía, mas Mariana não chorou. Ela simplesmente olhou para a mãe e disse, com uma calma estranha para uma criança daquela idade: "Está tudo bem, mamãe. Não precisa se preocupar." A mãe, naquele momento, sentiu um incômodo que não soube nomear. Ela ficou orgulhosa da maturidade da filha. Mas algo naquela cena estava errado. Uma criança de 4 anos que não chora com dor intensa não está demonstrando maturidade. Está demonstrando dissociação. E aqui chegamos ao ponto crucial que Jung enfatizava sobre os primeiros 5 anos. Não é que traumas depois dessa idade não importem, importam. Mas existe algo de particularmente devastador sobre feridas que acontecem antes da linguagem estar plenamente desenvolvida. Antes da criança ter recursos cognitivos para processar o que está acontecendo. Essas feridas não viram memórias que você pode acessar e trabalhar. Elas viram estrutura. Elas se tornam a própria fundação, sobre a qual a personalidade é construída. Quando Mariana completou 5 anos,
O si mesmo falso já estava bem estabelecido. Ela era a criança perfeita, educada, atenciosa, sempre preocupada em agradar. Recebia elogios constantes dos adultos. E cada elogio reforçava a estrutura narcísica que estava se formando. Porque esses elogios não eram para quem Mariana realmente era. Eram para a performance que ela havia aprendido a executar. A Mariana verdadeira, com suas emoções intensas e suas necessidades reais, estava cada vez mais enterrada na sombra psicológica, tão profunda que a própria Mariana havia esquecido que ela existia. Mas calma, porque o que acontece a seguir mostra exatamente como essa estrutura narcísica se manifesta na vida adulta e por que é tão difícil de reconhecer e tratar. Mariana cresceu para se tornar uma mulher de sucesso, advogada renomada, casada com um médico, 2 filhos. Vista de fora, uma vida invejável. Mas aos 32 anos, Mariana começou a ter crises de pânico. Ela não entendia por quê. Ela tinha tudo o que sempre quis. Ou pelo menos era isso que ela dizia para si mesma. O que Mariana não conseguia reconhecer é que ela não tinha ideia do que realmente queria. Ela havia passado a vida inteira tão focada em perceber o que os outros esperavam dela e entregar exatamente isso. E nunca havia desenvolvido acesso às suas próprias vontades, seus próprios desejos, sua própria identidade autêntica. Era como se vivesse no piloto automático. Seus relacionamentos eram funcionais, mas vazios. O marido a descrevia como uma parceira perfeita, mas emocionalmente distante. Ela cumpria todos os papéis: mãe, esposa, profissional, com competência impressionante. Mas ele sentia que nunca a conhecia de verdade, porque não havia um de verdade acessível. O si mesmo verdadeiro de Mariana estava tão enterrado por tanto tempo que ela mesma não sabia mais onde encontrá-lo. Era como procurar uma agulha num palheiro. E aqui está o aspecto narcísico dessa estrutura, que é sutil, mas crucial. Mariana havia desenvolvido uma versão específica de narcisismo que Jung reconheceria imediatamente. Não era o narcisismo grandioso, do tipo que vemos em pessoas arrogantes e exibicionistas. Era o que alguns psicólogos chamam de narcisismo encoberto ou vulnerável, a autoimagem de Mariana como a pessoa que todos podem contar, a que nunca decepciona, a que sempre tem tudo sob controle. Era tão rígida quanto qualquer grandiosidade narcísica clássica. Era uma persona inflada, uma identificação total com uma imagem ideal de si mesma, uma verdadeira armadura. E o que mantinha essa persona inflada? O terror absoluto de entrar em contato com a sombra. Porque na sombra de Mariana estava tudo que ela havia reprimido desde bebê. Toda raiva, toda necessidade, toda vulnerabilidade real. Décadas de emoções não sentidas, de necessidades não atendidas, de dor não processada. Entrar em contato com isso seria como abrir uma represa. E Mariana, sem saber, organizava sua vida inteira para nunca ter que fazer isso. Fugia a todo custo. Ela era perfeccionista ao extremo. Qualquer erro, qualquer falha, qualquer momento em que ela não estava à altura de seus próprios padrões impossíveis, disparava uma vergonha tão intensa que era insuportável. Essa vergonha não era proporcional à situação. Era desproporcional, porque não era realmente sobre o erro presente. Era sobre a ferida primária, aquela mensagem internalizada antes dos 5 anos. Você como você não é aceitável. Você precisa ser diferente para merecer amor. Era como se uma voz interna a criticasse constantemente. Mariana tentava terapia periodicamente, mas sempre desistia depois de algumas sessões. Ela dizia que a terapia não estava ajudando.
A verdade que ela não conseguia admitir é que a terapia estava começando a tocar em lugares que ela precisava manter fechados. Quando um terapeuta perguntava: "O que você está sentindo?", Mariana, honestamente, não sabia responder. Ela poderia falar sobre o que estava pensando, sobre o que deveria estar sentindo. Mas sentimento real era algo tão dissociado que ela não tinha acesso. Era como se estivesse falando de outra pessoa. E aqui está a tragédia que Jung via com tanta clareza. Quanto mais Mariana tentava manter o controle, mais vazia ela ficava por dentro. Ela era altamente funcional, mas psicologicamente estava morrendo. O si mesmo verdadeiro, não integrado, não desenvolvido, gritava de um lugar tão profundo que ela não conseguia ouvir conscientemente. Mas o grito se manifestava nas crises de pânico, na sensação crescente de que sua vida, apesar de parecer perfeita de fora, não fazia sentido. No vazio que ela preenchia com o trabalho compulsivo, com perfeccionismo, com cuidar de todo mundo, exceto de si mesma, porque ela não sabia quem era si mesma. Esse si mesma nunca teve permissão para existir plenamente. Quando Mariana finalmente entrou em terapia de longo prazo, foi porque teve um colapso. Não conseguia mais manter todas as bolas no ar. Pela primeira vez na vida, ela falhou visivelmente. E naquele momento de crise, algo começou a rachar na estrutura narcísica tão cuidadosamente construída. Foi doloroso, foi aterrorizante. Mas também foi o início da possibilidade de cura real. A terapeuta, treinada em abordagem junguiana, reconheceu imediatamente o padrão. Ela não tentou fazer Mariana se sentir melhor. Ela não a elogiou por ser forte ou capaz. Em vez disso, ela começou o trabalho lento e delicado de ajudar Mariana a entrar em contato com todas as partes que haviam sido reprimidas. A raiva, a tristeza, a necessidade, a vulnerabilidade, todas as emoções que a mamãe de Mariana não havia conseguido espelhar décadas atrás. Era como desenterrar um tesouro perdido. E aqui está o que você precisa entender sobre a formação do narcisismo antes dos 5 anos. Não é que essas pessoas sejam más ou egoístas no sentido comum. Elas estão presas em uma estrutura de personalidade que foi construída como estratégia de sobrevivência emocional. Elas, literalmente, não desenvolveram a capacidade de autorreflexão emocional genuína, porque nunca tiveram suas emoções refletidas de volta para elas quando eram bebês. É como tentar aprender a nadar sem água. Jung dizia que o desenvolvimento saudável do si mesmo requer que a criança seja vista, não pelo que ela faz, não pelo que ela performa, mas simplesmente por existir. Ela precisa experimentar amor incondicional, não no sentido de que os pais nunca estabelecem limites, mas no sentido de que a essência da criança é aceita completamente. Suas emoções são validadas, sua experiência interna é reconhecida como real e importante. Quando isso não acontece antes dos 5 anos, a estrutura narcísica se forma como compensação. O falso self se torna tão desenvolvido, tão reforçado por anos de performance bem-sucedida, que a pessoa pode passar a vida inteira sem perceber que está vivendo de acordo com um roteiro, não com uma identidade autêntica. E o si mesmo verdadeiro, nunca desenvolvido, permanece em estado embrionário na sombra, causando todos os tipos de sintomas psicológicos e emocionais que a pessoa não entende de onde vem. É como um fantasma a assombrar. E agora vem a parte mais importante. Como esse padrão se transmite geracionalmente, porque Mariana, sem fazer terapia profunda, inevitavelmente faria com seus filhos exatamente o que foi feito com ela.
A perpetuação do ciclo. Carl Jung, um gigante da psicologia, dedicou décadas a desvendar os mistérios da personalidade humana. Em seus estudos sobre o desenvolvimento do si mesmo, ele descobriu algo alarmante, uma janela crítica nos primeiros 5 anos de vida. Mas não era o que acontecia nesses anos que o intrigava. Era o que não acontecia. Uma ausência, silenciosa, invisível, tão comum que a maioria das famílias nem sequer percebe. E essa ausência, essa lacuna, é o berço da estrutura narcísica que moldará toda uma existência. Imagine, um buraco negro emocional se formando na tenra psique infantil. Um vazio deixado pela falta de um ingrediente crucial para o desenvolvimento saudável. É sobre isso que vamos falar, o que não acontece nesses primeiros anos. E como isso pode programar uma pessoa para o narcisismo. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da mente, explorar os cantos sombrios da formação do si mesmo e talvez reconhecer padrões que ressoam com sua própria história. Porque a verdade é que muitos de nós carregamos cicatrizes dessa ferida primordial, em diferentes graus de intensidade. Observe o que acontecia quando a filha de Mariana, Beatriz, com apenas 2 anos, tinha explosões emocionais. Beatriz era uma criança intensa, assim como Mariana havia sido antes da repressão. E sempre que Beatriz chorava alto, sempre que demonstrava raiva ou frustração intensas, Mariana sentia uma ansiedade insuportável. Ela não entendia de onde vinha aquela ansiedade, mas Jung entenderia perfeitamente. Beatriz estava expressando todas as emoções que Mariana havia tido que reprimir. Ver essas emoções na filha ativava o trauma original de Mariana. Aquela mensagem antiga de que emoções intensas são inaceitáveis. Então Mariana, sem consciência do que estava fazendo, tentava acalmar Beatriz rapidamente, distraía a criança, mudava de assunto, oferecia algo para fazer o choro parar, exatamente como a mamãe de Mariana havia feito com ela. A ferida estava sendo transmitida para a 3ª geração. E provavelmente havia sido transmitida da avó de Mariana para a mamãe de Mariana também. Esse é o poder devastador de feridas não curadas dos primeiros 5 anos. Elas não ficam apenas dentro de você, elas se propagam. Foi observando sua própria incapacidade de tolerar as emoções de Beatriz que Mariana finalmente entendeu a profundidade da ferida que ela carregava. Ela viu, com uma clareza dolorosa, que estava fazendo com sua filha o que havia sido feito com ela. E aquele momento de reconhecimento foi uma virada crucial. Porque você não pode curar o que você não reconhece. Mas aqui está o que muitas pessoas não entendem sobre a cura dessa ferida. Não é questão de simplesmente decidir ser diferente. A estrutura narcísica formada antes dos 5 anos é pré-verbal, pré-cognitiva. Ela não responde a decisões racionais. Mariana não podia simplesmente decidir ter acesso aos seus sentimentos. Ela precisava de algo muito mais profundo. Ela precisava, pela primeira vez na vida, ter suas emoções realmente espelhadas, ter sua devida ressonância emocional. A terapeuta se tornou o espelho que a mamãe de Mariana não conseguiu ser. Quando Mariana falava sobre sua vida, a terapeuta não a elogiava por ser forte. Ela dizia, isso parece exaustivo. Quando Mariana descrevia situações que claramente mereciam raiva, a terapeuta nomeava, você tem direito de estar furiosa com isso. Quando Mariana minimizava sua dor, a terapeuta a confrontava gentilmente. Você percebe que está fazendo sua experiência parecer menor do que é? Eram micromomentos de ressonância emocional. Exatamente o que Mariana havia precisado aos 8 meses, aos 2 anos, aos 4 anos.
Ela estava recebendo aos 32 anos e lenta, dolorosamente, algo começou a mudar. O si mesmo verdadeiro de Mariana, enterrado há décadas, começou a emergir não da noite para o dia, não de forma linear, mas começou. Mariana começou a notar sensações em seu corpo que ela havia dissociado a vida inteira. Quando algo a incomodava, ela sentia um aperto no peito. Quando alguém a desrespeitava, ela sentia calor subindo pelo rosto. Essas eram informações emocionais que sempre estiveram lá, mas que ela havia aprendido a não perceber. Agora, pela primeira vez, ela estava desenvolvendo a capacidade de sentir seus próprios sentimentos em tempo real. Parece básico, mas para alguém com narcisismo formado antes dos 5 anos, isso é revolucionário. E então veio um momento que Jung descreveria como enantiodromia, a reversão para o oposto. Mariana estava em uma reunião de trabalho. Um colega a criticou injustamente na frente de todos. E pela primeira vez na vida adulta, em vez de sorrir educadamente e absorver a crítica como sempre fazia, Mariana sentiu raiva. Raiva clara, limpa, apropriada. E ela a expressou, não de forma agressiva, mas de forma direta. Ela disse: "Isso não é verdade e não é justo. Você me deve uma correção." Parece pequeno, mas naquele momento, algo de imenso havia acontecido. O falso self de Mariana, que sempre precisava ser perfeita e agradar a todos, havia rachado, e através daquela rachadura, o si mesmo verdadeiro emergiu pela primeira vez em décadas. Ela havia defendido sua própria realidade. Ela havia validado sua própria experiência. Ela havia feito por si mesma o que ninguém havia feito por ela antes dos 5 anos. Mas agora, antes de falarmos sobre como identificar esses padrões em você mesmo, eu quero fazer uma pausa. Se esse vídeo está tocando em algo profundo, se você está reconhecendo padrões que nunca havia nomeado antes, você acaba de receber uma revelação que a maioria das pessoas nunca terá. A verdade sobre como o narcisismo realmente se forma não é amplamente divulgada porque ela complica a narrativa simplista que a cultura popular vende. Mas você acabou de acessar conhecimento psicológico profundo baseado em décadas de trabalho de Carl Jung e de terapeutas junguianos. Criar conteúdo assim, que explora a psicologia real em vez de fórmulas rasas, exige pesquisa intensa. Eu poderia fazer vídeos superficiais que culpam narcisistas e oferecem soluções fáceis. Esses vídeos fariam mais visualizações, mas não fariam diferença real na vida de ninguém. O Super Tanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que verdade psicológica profunda importa mais do que conteúdo fácil de digerir. É você investindo em conteúdo que realmente pode transformar gerações. Porque quando você entende a ferida, você pode começar a curá-la. E quando você cura em você, você não transmite para seus filhos. Esse é o trabalho que quebra ciclos. E toda vez que alguém usa o Super Tanks, vocês tornam possível continuar fazendo esse trabalho profundo. Agora vamos falar sobre como essa ferida se manifesta de formas que você pode não ter reconhecido como narcisismo. Porque o narcisismo formado antes dos 5 anos raramente se parece com o estereótipo. Existe um padrão que muitos terapeutas junguianos reconhecem imediatamente. A pessoa que é excepcionalmente atenta às necessidades emocionais de todos ao redor, mas completamente desconectada das próprias necessidades. Essa é uma manifestação clássica do narcisismo encoberto, formado por falha de ressonância emocional. A criança aprendeu que sobrevivência significa sintonizar com os outros e desligar de si mesma. Então, ela desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de ler pessoas. Mas usa essa capacidade para se adaptar,
não para se conectar genuinamente. Se você é alguém que sempre sabe o que os outros estão sentindo, mas nunca sabe o que você está sentindo. Se você é a pessoa que todos procuram para desabafar, mas você não tem ninguém com quem ser vulnerável. Se você se orgulha de ser independente, mas secretamente se sente inacreditavelmente sozinho, esses são sinais de que algo fundamental não aconteceu antes dos seus 5 anos. Outro padrão. Perfeccionismo paralisante. Não o perfeccionismo saudável que te motiva a fazer seu melhor, mas aquele perfeccionismo que te impede de fazer qualquer coisa a menos que você possa fazer perfeitamente. Esse tipo de perfeccionismo é a persona inflada tentando desesperadamente esconder a sombra. É a estrutura narcísica dizendo: se eu for perfeito, se eu nunca falhar, então serei digno de amor. É uma lógica de criança de 5 anos, que nunca foi atualizada. Porque foi formada antes que você tivesse capacidade de questionar, e tem o padrão da competência compulsiva. Você acumula conquistas, títulos, reconhecimento, mas nada disso te satisfaz realmente. Você completa um objetivo e imediatamente precisa do próximo, porque a conquista não está preenchendo o vazio real. O vazio não é de realização, é de reconhecimento emocional. É aquele bebê de 8 meses, que nunca teve suas emoções espelhadas, ainda esperando. Décadas depois, que alguém veja quem ele realmente é. Carl Jung tinha uma frase poderosa: não são as experiências que você teve que te definem, mas as experiências que você não teve. E esse é exatamente o caso da ressonância emocional antes dos 5 anos. Não é o que seus pais fizeram de errado, é o que eles não fizeram. Eles não refletiram suas emoções de volta para você. E sem aquele reflexo, você nunca desenvolveu um senso interno sólido de quem você é. A boa notícia, e Jung sempre enfatizava isso, é que a psique tem uma tendência natural em direção à totalidade, o que Jung chamava de individuação. Mesmo que você tenha passado décadas vivendo através de um falso si mesmo, o si mesmo verdadeiro nunca morre completamente. Ele fica na sombra, esperando. E quando você está pronto, quando as defesas começam a rachar, seja por crise ou por trabalho terapêutico intencional, aquele si mesmo verdadeiro pode começar a emergir. Mas não vou mentir para você, o processo é difícil, porque todas aquelas emoções que foram reprimidas antes dos 5 anos, elas não desapareceram. Elas ficaram congeladas na psique, esperando para serem sentidas. Quando você começa o trabalho de integração, você não está apenas sentindo emoções presentes. Você está sentindo décadas de emoções acumuladas. É como uma represa que finalmente abre, e pode ser completamente avassalador. É por isso que esse trabalho geralmente precisa ser feito com apoio terapêutico, não porque você é fraco, mas porque você está lidando com material pré-verbal, pré-cognitivo, que foi formado quando você era um bebê indefeso. Tentar processar isso sozinho é como tentar fazer cirurgia em si mesmo. Tecnicamente possível, mas profundamente arriscado. Tem também a questão da compulsão de repetição. Jung observou que feridas não curadas nos forçam a recriar as situações originais de ferida repetidamente, numa tentativa inconsciente de finalmente obter um resultado diferente. Se você teve falha de ressonância antes dos 5 anos, você provavelmente se encontra repetidamente em relacionamentos onde não é realmente visto. Você atrai ou é atraído por pessoas emocionalmente indisponíveis, não porque você gosta de sofrer,
mas porque seu inconsciente está tentando resolver a ferida original. A cura real começa quando você para de tentar resolver a ferida através dos outros e começa a fazer por si mesmo a ressonância que você nunca recebeu. Isso significa aprender a validar suas próprias emoções. Quando você sente raiva, em vez de imediatamente julgá-la ou reprimi-la, você para e diz: eu tenho direito de sentir isso. Quando você sente tristeza, em vez de tentar se animar rapidamente, você permite o sentimento e reconhece: essa tristeza é real e importante. Parece simples, mas para alguém que passou a vida inteira desconectado dos próprios sentimentos, isso é revolucionário. É literalmente reconstruir a fundação da personalidade. É fazer aos 30, 40, 50 anos o trabalho psicológico que deveria ter sido feito antes dos 5. Voltando a Mariana, depois de 3 anos de terapia profunda, ela era uma pessoa fundamentalmente diferente. Não no sentido de que ela havia se tornado outra pessoa, mas no sentido de que ela finalmente estava se tornando ela mesma. O si mesmo verdadeiro, reprimido desde bebê, estava integrado. Ela sabia o que sentia, ela sabia o que queria, ela conseguia estabelecer limites sem culpa paralisante. Ela conseguia ser vulnerável sem se sentir ameaçada de aniquilação. E o mais importante, ela havia quebrado o ciclo com Sofia. Mariana agora conseguia tolerar as emoções intensas da filha. Quando Sofia tinha explosões de raiva ou tristeza, Mariana não tentava fazer parar imediatamente. Ela se sentava com a criança, refletia a emoção de volta. Você está muito brava agora, não é? Isso deve ser difícil. E através daquele espelhamento, Sofia estava desenvolvendo o que Mariana nunca teve. Um si mesmo verdadeiro sólido, capaz de sentir plenamente e ainda assim se sentir seguro. 3 gerações de ferida, finalmente interrompidas, não porque Mariana se tornou uma mãe perfeita, mas porque ela fez o trabalho de integrar sua própria sombra, de curar sua própria ferida. E feridas curadas não se transmitem. Então, se você está reconhecendo esses padrões em você mesmo, o que você pode fazer? Primeiro, entenda que o reconhecimento já é o primeiro passo crucial. Você não pode curar o que você não vê. Segundo, considere seriamente terapia com alguém treinado em trabalho profundo, de preferência com conhecimento de Jung ou psicologia do desenvolvimento. Esse não é trabalho para terapia cognitiva superficial. Você precisa de alguém que entenda feridas pré-verbais e saiba como trabalhar com material que está abaixo da consciência. Terceiro, comece a praticar consciência corporal. Suas emoções estão sendo sentidas no seu corpo, mesmo que você não tenha acesso consciente a elas. Aprenda a notar sensações, aperto no peito, nó na garganta, tensão nos ombros. Essas são informações emocionais. Quanto mais você praticar notar, mais acesso você terá aos seus sentimentos reais. Quarto, e talvez mais importante, desenvolva autocompaixão. Você foi ferido quando era um bebê indefeso. Não foi sua culpa. Você desenvolveu estruturas narcísicas não porque é uma pessoa ruim, mas porque era uma criança tentando sobreviver. Toda a rigidez da sua persona, todo o perfeccionismo, toda a desconexão emocional, tudo isso foi uma estratégia de sobrevivência que fez sentido naquele momento. Agora pode não servir mais, mas merece compaixão, não julgamento. E, finalmente, entenda que a cura não é linear. Haverá dias em que você se sente profundamente conectado consigo mesmo e dias em que o falso si mesmo volta com força total. Isso é normal.
A estrutura narcísica formada antes dos 5 anos teve décadas para se consolidar. Ela não vai desaparecer em semanas ou meses. Individuação, o processo junguiano de se tornar quem você realmente é trabalho de uma vida inteira, mas é trabalho que vale cada momento de dificuldade, porque do outro lado dessa integração está algo que você nunca experimentou antes, a sensação de existir como você mesmo, não como uma performance, a capacidade de se conectar genuinamente com outros, não apenas de se adaptar a eles. E a liberdade de transmitir saúde emocional para a próxima geração, em vez de ferida. Os primeiros 5 anos, eles realmente definem muito, mas não definem tudo. Carl Jung já nos alertava sobre isso. Com consciência, com trabalho profundo, com a coragem de encarar a sombra que reside em nós, você pode reescrever o roteiro que foi imposto quando você era pequeno demais para escolher. Você pode, finalmente, desenvolver o si mesmo verdadeiro. Aquele que nunca teve permissão para existir. E quando você faz isso, você não está apenas se curando, está curando gerações, abrindo um novo caminho para seus descendentes. Agora, eu quero saber de você. Quero saber como essa mensagem ressoa em seu interior. Escreva ressonância nos comentários se você reconhece que não teve a ressonância emocional que precisava antes dos 5 anos. Se sentiu que sua mamãe não te via de verdade. Escreva repetição se você já percebeu que está repetindo com seus filhos o que foi feito com você, perpetuando padrões familiares dolorosos. E escreva transformação se você já está fazendo um trabalho terapêutico profundo para integrar essas feridas, para se libertar do passado e construir um futuro diferente. Eu vou ler todos os comentários. Cada palavra de vocês é importante. E se você quer que eu me aprofunde em algum aspecto específico da formação do narcisismo na primeira infância, me diga aqui nos comentários. Seu comentário, sua história, pode virar o nosso próximo vídeo e ajudar muitas outras pessoas.